Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu sou a Cat. Eu sou o Lúcio. Nós somos do canal Sonhos de Viagem e vamos para mais um episódio da Vaca na Estrada. Vem com nós! Pessoal, em primeiro lugar, nós queríamos agradecer a todos vocês pelas curtidas, pelos compartilhamentos, pelos likes no nosso canal. Vocês estão gostando do livro A Vaca na Estrada, do meu escritor predileto? Então hoje tem história, né, Lúcio? Tem, vou contar para vocês. Esse livro é um relato de viagem, só que não estou descrevendo só as coisas que aconteciam com a gente durante a viagem. Eu abordei aspectos sociológicos, culturais, costumes, religião, várias coisas, assim, política, tudo, da Índia principalmente. Então eu vou começar com uma pergunta para vocês. Vocês deixariam a sua mãe escolher a noiva ou noivo, marido, esposa, para vocês? Eu de jeito nenhum. Minha mãe escolher um marido para mim, um namorado. Imagina, quem tem que gostar sou eu, aguentar a vida toda. Pessoal, deixa aqui nos comentários se vocês deixariam sua mãe escolher seu noivo ou sua noiva. Bom, pessoal, olha que interessante. Eu tenho um amigo indiano que estudou em Londres, tem um nível cultural mais elevado, tudo, sabe? Eu perguntei para ele, Ganga, quem escolheu sua esposa foi você? Como é que foi? Como que você conheceu e tal? Ah, minha mãe escolheu. Como? Daí eu falei, mas espera um pouquinho, como você sabia que ia gostar da moça? Ah, minha mãe sabe escolher. Mesmo o pessoal mais simples do interiorzão, mas isso ainda existe nas grandes cidades, entre o pessoal de classe média, de coisa assim. Isso ainda é uma realidade por lá. Bom, pessoal, é o seguinte, se minha mãe fosse escolher a esposa para mim, eu me atiraria no Ganges com uma pedra amarrada no pescoço. Eu também. Quem tem que gostar sou eu. Agora, por que as coisas são assim? Muitas vezes há um acordo já de família, a menina tem 12 anos, o fulano tem 15, já está meio combinado que eles vão se casar. Já é noivo desde os 12, 13, desde adolescente já está combinado isso. Bom, qual outra forma de casamento? Anúncio em jornal. Anúncios. E hoje na internet também, hein? Muito na internet. Tinder. Então é um sistema super moderno, a internet, para anúncios de casamento. Por que anúncio de casamento? Porque na Índia não existe namoro como existe no Brasil. Nossa. Aqui o pessoal sai, vai ao cinema, no mínimo uns beijos troca. Lá beijo Lógico. já é uma coisa, opa, é um ato sexual quase, entendeu? Bom, não se anda de mão dada. Que horror. Homem e mulher não anda de mão dada na rua. O homem que anda de mão dada com mulher na rua, isso é visto como um efeminado e tal. Homem que é homem anda de mão dada com homem. Então acontece o seguinte, já que não existe um namoro, uma intimidade, como no Brasil, que o pessoal sai, às vezes viaja junto, pequenas viagens, a turma da escola, a turma da faculdade, rola alguma intimidade, mesmo transas, claro, conforme a idade, né? Lá não. Então, como substituir o namoro? O anúncio. Eu estava no Night Coffee House em Nova Delhi e tinha um jornal lá em cima da mesa, sabe? Assim, o Times of India. Lá tem um monte de anúncios e eu comecei a ler. O que é interessante é o seguinte, olha, o que consta nos anúncios? Claro, as qualidades. As qualidades, sim, e também, claro, a situação econômica, a atividade, etc. Mas não é só isso. Tem, por exemplo, a casta. Oficialmente, então, a gente sabe que a casta acabou, né? Sim. Acabou oficialmente, mas na cabeça das pessoas ainda tem o seu peso. Pode acontecer, por exemplo, de um Brahmane, a casta superior, casar com uma moça de uma casta mais baixa. Geralmente, assim, quando esse Brahmane, ele tem um Brahmane e tal, mas ele é pobre. Daí, às vezes, ele pode ser até empregado de alguém de uma casta mais baixa, mas rico. Isso ocorre também.
É uma coisa que acontecia na França lá, na época dos Luíses, por exemplo. Tinha uma burguesia com dinheiro, então podia ter o casamento com pessoas da nobreza, mais empobrecidos. É um fenômeno parecido, né? Outro aspecto que pega é religião. Para eles é muito importante. Hindu casa com hindu. Ainda se a caça bater, como eu falei, né? Mas, por exemplo, hindu casar com muçulmano é muito estranho. Isso não existe quase. Quer dizer, claro que existe alguns casos, pessoas que estudaram na Europa, moraram fora, etc. Mas não é normal. Por exemplo, tem um indiano lá no escritório, lá, uma amiga nossa que trabalha às vezes na Índia, nos contou que o seu colega casou com uma cristã, ele é hindu. O pai pôs ele para fora de casa. Nossa, coitado. Então, a religião, e também assim, dentro do hinduísmo, você é shivaísta ou vishnuísta? Tem também esses lados assim. Outra coisa, por exemplo, a Índia tem problema de língua, por exemplo. Se um anúncio for de alguém de Calcutá, com anúncio no jornal de Delhi, a língua em Calcutá é o Bengali. Em Delhi é o Hindi. Em Madras é o Madras. Em Rajastão é o Rajasthani. Tem 22 línguas. Por isso que o indiano também se comunica muito em inglês, o pessoal de nível mais alto, porque daí pode ser compreendido em todo lugar. O hindi só é falado por 40% da população. Daí tem um monte de línguas também. Já começa um obstáculo aí. Outra coisa, alguns indianos são vegetarianos, a boa parte da população. Outros não. Come galinha, por exemplo, mas não come carne de vaca, claro. Carne de búfalo. A carne é sagrada. Carne de búfalo sim, mas de vaca não. Mesmo assim, de uma família, o noivo é vegetariano, a noiva come cabrito, por exemplo, já complica até em nível doméstico, assim. Então há vários aspectos, né, que complica realmente o casamento lá. Por exemplo, alguns tipos de anúncios são bem valorizados. Por exemplo, o NRI, No Residence Indian. Esse pessoal, às vezes, o avô dele que emigrou para os Estados Unidos, mas ele continua sendo indiano, assim. Bom, esses são muito valorizados, porque muita gente gostaria de morar, na verdade, em Nova York, ou Londres, ou Paris, sei lá, né? Então, esses são valorizados. Só que, por exemplo, a mulher de uma certa casta na Índia, se for morar em Nova York, provavelmente ele vai ter que lavar louça, cozinhar, lavar roupa, como fazem as americanas. Então, por exemplo, já tem um conflito aí, vai ter que ter um monte de empregados, só que na Índia, assim, uma família de classe média tem um monte de empregados. Na Europa não vai ter. Quer dizer, a moça de uma casta alta vai ter que pôr a mão na massa e lavar louça e coisa assim, o que não é o costume dela, né? Mas esses que não residem na Índia, esses indianos que estão morando fora, são o chamado bom partido. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, veja bem, a Índia é um país, muita diversidade, muito mais do que nós, por exemplo, tá? Você pegar o interiorzão da Índia, pessoal simples, o campo, a força da família é muito maior do que um pessoal mais culto de Nova Delhi, de Bombaim, mais moderno e tal. É diferente, então, eu quero deixar claro que eu não estou generalizando. Eu estou dizendo que existe muito isso, a pressão da força da família é muito grande na Índia. E isso varia. Por exemplo, em Nova Delhi, pode ser que o pai, a mãe e tal, a mãe principalmente, seleciona uma listinha lá, tal, e vê aí, escolhe e tal, né? Porque esse negócio de casar por amor, imagina, que absurdo, né? Casar por amor. Então, há uma diferença, quero deixar isso claro, que não estou generalizando. Mas, tendo viajado, já fui 14 vezes para a Índia, viajei muito por lá e observei como é que é. É um fato, essas coisas existem. Então, Lúcio, o casamento na Índia também tem a ver com o horóscopo, né? Ah, demais. Por exemplo, é uma das coisas que mais pesa, hein? Quando eles acham que a pessoa, que o casamento vai ser encaminhado, já tem alguns interessados, já está começando a rolar alguma negociação, assim, porque é uma negociação. Bom, daí tem um enorme peso
o horóscopo, mapas astrais que combinem. Se não tiver isso, não dá casamento. E eles falam com o guru? Não, fala com um astrólogo, né? O astrólogo vai lá, dá palpite, olha, aqui o Marte dela não está combinando com Vênus, né? Essas coisas de horóscopo, né? Outra coisa também, além da mãe e tal, vem as tias, vem as avós, Tudo a bom. família inteira dando Cachorro. palpite, até o cachorro e o gato devem dar suas opiniões também. Quer dizer, o noivo e a noiva, às vezes são os que menos opinam, assim, né? Então, o horóscopo tem que ser condizente também, né? Senão não dá, tá certo? Nós mulheres sonhadoras, quem não gostaria de ver um noivo chegando num cavalo branco, gente? Pois é, então vamos falar da cerimônia? Eu estava na Jampati Road, perto da Connaught Place, no centro de Nova Delhi, quando eu vi todo um pessoal bem vestido, festejando, não sei o quê, e um fulano em cima de um cavalo branco, na verdade uma égua branca, Que lindo! ele todo imponente lá, balão, indo para casa da noiva. Lá tem uma recepção para todo mundo, assim, uma festa tal. Depois fica só o pessoal da família e uns amigos muito íntimos. Um brahmane dá as bênçãos em volta de uma fogueira. Que lindo! Depois a noiva parte com o noivo, daí uma choradeira, tal, tá indo embora. Tem as carpideiras, né? Sim, Vocês eles sabem? contratam uma mulherada para ficar chorando também, as carpideiras. Vocês já devem ter visto em vários seriados humorísticos aqui, e o fulano conta uma coisa engraçada, daí você escuta um coro de risadas. São pessoas pagas para rir. Lá as carpideiras são pagas para chorar. Bom, então as carpideiras chorando, a noiva indo embora com o noivo, não sei o que tal. Daí, chegou na casa do noivo também, vai ter uma cama preparadinha. Nossa! Ao lado da cama tem um copo de leite com um afrodisíaco. Nossa, não tinha Viagra? Antigamente não, agora deve ser Viagra. Tem o copo de leite deve ter o Viagra do lado, né? Essa então é a cerimônia. Agora tem outros detalhes também que eu vou contar para vocês. Por exemplo, pessoal, a família da noiva tem que pagar um dote para a família do noivo. Eles que vão sustentar a esposa do rapaz, que muitas vezes não é casa e vai morar sozinho, não, fica morando com os pais. É o peso da família na Índia muito grande. Então, essa nova pessoa que chegou lá, ela vai ter que vir com dote. E se o dote não for muito bom, ela pode ser meio maltratada, tal. A sogra é que manda mesmo. Nossa! Muitas vezes a esposa vira uma empregada da sogra. É uma coisa muito séria. Esse negócio do dote, o governo indiano já fez campanha para desincentivar, acabar com o dote, né? Com esse negócio. Então, em família muito pobre, ainda ocorre, não vou dizer que é generalizado, tá? Mas há ainda famílias que afogam crianças do sexo feminino para não ter no futuro uma dívida. Meu Deus! Tem que pagar dote. É crime. É um crime. Por isso tá proibido, hein? Não é que o governo indiano não aceita de jeito nenhum. Mas algumas pessoas ignorantes chegam, afogam, muito pobres também, preocupado com o futuro dote que vai ter que pagar para casar a moça, já afoga o bebê lá no Ganges, né? Minha mãe, coitada, vai ter que pagar, se for pensar em comida, vai ter que pagar pro meu marido um belo de um dote, né? Porque eu como pra caramba. Não, a cerveja que sai caro. Enfim, é melhor vocês acharem noivo aqui no Brasil do que na Índia, viu? Que não tomem muita cerveja. Que usam muita cerveja também. Então, é o seguinte, vamos apreciar as coisas boas do Brasil também, nada como namorinhos, beijinhos, tal. Não tem muito isso por lá, tá bom? Então aproveite o Brasil também. Então, pessoal, vocês que estão gostando do nosso livro A Vaca na Estrada, dê seu like, compartilhe com seus amigos, aperte o sininho para novas notificações. E não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso blog, com a postagem exclusiva do casamento indiano. E o próximo vídeo, o que nós vamos falar, Lúcio? Olha, eu quero talvez numa
A próxima postagem falar do cinema na Índia. Hollywood. A Índia é o maior produtor mundial de filmes. Muita gente não sabe disso. E tem coisas muito curiosas, muito engraçadas para nós. Eu assisti filme indiano já, eu acompanhei muita coisa. É muito interessante as curiosidades sobre o cinema na Índia também. Fica para o próximo, tá bom? Então não percam o próximo vídeo cinema indiano para vocês. Namastê. Namastê.